Olá a todos, bem-vindos a um novo vídeo no qual vou ensinar como conseguir o mod Naturalist. É um mod que adiciona muitas espécies diferentes dentro do mod ou do mundo de Minecraft. No total, umas 30 espécies diferentes com seus itens, drops, alguns itens adicionais úteis, decorações. E bem, é para dar um pouco de vida ao mundo. São mobs com muitas interações, muitos tipos de easter eggs, e é isso que veremos neste guia. Mas primeiro precisamos saber como obter o mod. Para isso, basicamente, vamos acessar o Naturalist Lite, certo? Diz, adiciona 24 animais. Bem, neste caso, 30 animais sem incluir as variantes. Ou seja, cada mob pode ter variantes, por exemplo, as borboletas ou os pássaros. E nada, simplesmente iríamos em arquivos, iríamos ao mod loader, selecionaríamos Forte, selecionaríamos todos os tipos de versões, a 1.20.1, clicaríamos nesses três botões e em obter arquivo. Este arquivo vamos salvar dentro da pasta .minecraft e na pasta mods, ok? Como vocês podem ver, eu já tenho e iríamos para Relations dentro desta seção. Procuraríamos Relations e procuraríamos Jecolib e também obteríamos o Jecolib. Onde salvamos os mods? Na pasta de pressionamos Windows mais R, digitamos AppData, clicamos em OK, vamos para Roaming, botão Minecraft e na pasta mods. É aqui que vamos salvar, nesta pasta aqui. Então nada, já podemos começar esta aventura, já podemos começar a jogar o mod. Muito bem, como podemos encontrar e domesticar os pássaros dentro do Naturalist? Existem diferentes pássaros dentro do mod. Temos o Cardinale, que é mais avermelhado, temos o Blue Jay, que é muito mais azulado. Na verdade, ele se parece muito com o Mordecai, do Apenas um Show. Depois temos o Robin e, finalmente, temos os canários. Basicamente, quanto ao comportamento, eles voam sem rumo e preferem voar para blocos que tenham folhas se estiverem por perto. Costumam fugir do jogador, exceto se o jogador estiver segurando algum tipo de semente, certo? Como podem ver, agora tenho sementes na mão e todos estão se aproximando de mim, certo? Então, como podem ser domesticados? Bem, basicamente alimentando-os com sementes. Para encontrá-los, vamos achá-los por todo o mundo. A verdade é que eles são bastante comuns. Obviamente, eu recomendaria procurar em áreas de floresta, como esta área aqui, mais aberta e tal. E deixe o volume bem alto porque eles fazem bastante barulho. Então, é simples assim. Digo que se vocês os domesticarem, poderemos sentá-los, certo? Eu, por exemplo, pego este pássaro e o domestico, se conseguir, claro. Aí está ele e agora posso sentá-lo, e se não, ele vai me seguir, ok? Este que está me seguindo, há um me seguindo, esse é o meu, certo? Olhem, aqui temos um. É importante que entendam que, teoricamente, os pássaros não podem se alimentar entre si, ok? Ou seja, não existem mini pássaros, então eles não podem ser criados. Muito bem, como podemos encontrar borboletas? Bem, as borboletas no Naturalist aparecem em categorias de biomas, certo? Floresta e planícies, entendido? Como podem ver, diferentes tipos. São passivas e basicamente o que fazem é simplesmente andar por aí procurando plantas ou flores para interagir. Existem 5 variantes, certo? Como podem ver, tem a azul, a laranja, a branca, esta que é ainda mais azulada. Entendo que haverá outra, a amarela, certo? Não sei se há mais alguma, mas eu não vejo. Não acho que nenhuma seja mais rara que a outra, simplesmente aparecem e pronto. Além disso, é importante que podem se transformar. Bem, ou tem a versão pequena que é a lagarta, que leva 1200 segundos para crescer, o que equivale a 20 minutos, que também aparece como resultado da reprodução entre as borboletas. E basicamente as borboletas podem carregar pólen e gerar partículas de pólen. Entendo que se eu colocar flores aqui, é isso que elas farão, certo? Eles podem se carregar com pólen e quando tiverem pólen, vão procurar blocos de cultivo próximos, ok? Ou seja, culturas e basicamente podem acelerar seu crescimento um pouco como as abelhas fazem, na verdade. Olha, esta aqui tinha poliniza, olha, esta tem pólen, ok? Para que vocês vejam. E agora, se houvesse culturas, poderia polinizá-las. Além disso, como podemos criar borboletas? Bem, basicamente, as borboletas vão seguir o jogador se você segurar flores, ok? Então entendemos que podem se alimentar com flores, se acasalando e deixando cair uma lagarta. A lagarta, quando estiver pronta, vai subir em um bloco, ok? E vai formar isso que é a crisálida, certo? E a crisálida leva aproximadamente um dia de jogo para se transformar em borboleta, certo? Então se virem isso por aí, não quebrem, não é cacau. Então é isso, assim simples.
Certo, como podemos criar e usar a rede de insetos no Naturalist? Bem, a rede de insetos basicamente é feita com 3 bambus e 3 linhas, e basicamente ao clicar numa borboleta, ok? Por exemplo, esta aqui, como podem ver, eu a capturei, ok? Esta também. E a capturo também com seu respectivo tom de cor. Acho que no criativo nem aparecem esses tons de cores, todas parecem iguais. E depois, bem, se clicarmos com o botão direito, podemos soltá-la. Dessa forma, podemos transportar as borboletas sem nenhum problema. Também podemos colocá-las numa moldura de item, caso queiramos colecioná-las ou simplesmente soltá-las, ok? Perto de plantações e flores para que polinizem as culturas, por exemplo. E é uma forma muito mais prática de mover esses mobs, comparado com as abelhas normais que temos no Minecraft. Muito bem, como podemos encontrar os servos? Basicamente, os servos selvagens aparecem em biomas de floresta. Também aparecem em biomas de flores de cerejeira. Se o jogador se aproximar sem estar agachado, o cervo vai fugir, certo? Mas quando me agacho, como podem ver, ele para de correr. Também é importante saber que eles fogem dos ursos pardos, entenderam? Então, se eu colocar este bicho aqui, vejam, eles fogem, porque o urso fica com olhos vermelhos, olhem lá, ele vai atrás dele. Então, tenham isso em mente também. Uma forma de aproveitar o pânico do cervo é primeiro alimentá-los com grama, ok? Bem, se não forem comidos por um crocodilo, claro. Nossa, os cervos são comidos por todo mundo, viu? Podemos dar grama para eles. Ah, desculpa, errei. Isso aqui. Podemos alimentá-los com grama teoricamente. Ah, ok, desculpa. Ou seja, eles simplesmente pastam como se fossem ovelhas, certo? Além disso, se um cervo é atacado, entra em pânico e faz com que os outros cervos próximos também fujam. E os filhotes de cervo, é importante entender que pastam com mais frequência e assim ganham um pequeno impulso de crescimento. Então, como podemos criar os cervos, que era o que eu estava procurando? Bem, podemos fazer isso com maçãs, entendeu? Com maçãs podemos alimentá-los e assim eles têm uma pequena cria. Essa cria leva 1200 segundos, ou seja, 20 minutos de jogo para crescer. Então, é simples assim. Muito bem. Como podemos conseguir carne de veado e galhadas? Bem, basicamente, a carne e as galhadas podem ser obtidas ao derrotar os cervos, certo? Se pegarmos um cervo e o derrotarmos, temos a chance de conseguir este item. As galhadas, e podem nos dar de 0 a 1, e couro também, certo? Já aviso, mas estou vendo que na maioria das vezes vão nos dar 0, ok? Na verdade, ainda não consegui nenhuma, não sei se é super raro. Acredito que sim, certo? E a carne de veado serve para cozinhar. Temos uma comida super potente de 4,5 de saturação. Mas a galhada também serve para fazer uma poção de velocidade mais potente, como velocidade 2, mas em troca aplica o efeito de fraqueza. Agora não me aparece a utilidade, entendo que talvez não esteja na versão correta, mas bem, entendo que estará como todas as poções, certo? Já digo, não estão me dando o chifre, hein? Não sei se é por causa da versão ou de qualquer forma, se nunca te derem o chifre, talvez tenham mudado e simplesmente o que precisa fazer é esperar, como na vida real, esperar que te deem. Mas bem, pelo que sei, não é assim, né? Mas bem, como vocês podem fazer uma fazenda sem nenhum problema, certo? Alimentem-nos com maçãs e tal, pois não há muito mais. Então, nada, aí está. Certo, como podemos encontrar ursos pardos e como podemos criá-los? Bem, antes de tudo, ursos pardos aparecem em florestas e biomas de taiga, às vezes em grupos. Eles são neutros, mas ficam agressivos se o jogador se aproximar dos filhotes. Ok, aqui temos um filhote. Se forem provocados. Ou seja, se você chegar muito perto, entendo. Ok, se eu ficar em segurança agora, ele virá atrás de mim, mas estou muito perto. Nossa. Além disso, se atacar um, é provável que os próximos também fiquem agressivos. Então, como podemos atraí-los e alimentá-los? Basicamente, para reproduzi-los, vamos precisar de salmão, certo? Salmão, bacalhau, bem, qualquer um desses itens. Como veem, posso fazer esse bicho crescer mais rápido e o filhote, cada vez, reduz menos o tempo, certo? Dando peixes e mais peixes. A eficácia diminui, mas podemos criar sem nenhum problema. Eles começam a farejar e tal. Como estamos vendo, é realmente uma animação bem engraçada. Então, é simples assim. Também podemos tosquiá-los, ok? Teoricamente, para obter o pelo deles, clique direito e obtemos como estamos vendo, a pele. Acho que os filhotes não podem ser tosquiados.
Vamos ver agora, mas não podem. É importante que, se tosquiarmos enquanto estão acordados, o urso vai ficar bravo e nos atacar. Então, com o pelo, podemos criar o mod. Podemos fazer o ursinho de pelúcia, desculpe, com fios e lã, ok? Que é bem fácil. E assim temos o ursinho de pelúcia. É um objeto decorativo e parece que não dá para abraçar nem faz sons ao tocá-lo, mas tudo bem. Além disso, os ursos pardos também interagem com o ambiente, certo? Se há, por exemplo, uma fruta doce já crescida, vou pegar agora e fazê-la crescer. Aí está. Olha, como você vê, primeiro de tudo, quando a fruta cai no chão, ele a pega, ok? E ele come, como estamos vendo, né? Ou seja, essa animação é super legal. Mas além disso, se houver uma abelha por perto, ele também vai farejá-la, ok? Ele pode roubar a comida, tá? E também comer das fogueiras, tá? Também tenha isso em mente. E bem, ele é agressivo contra cervos e peixes, tá? Então é isso. Importante que, se esse bicho está com comida na boca, ele não vai atacar jogadores, ok? Então isso pode ser considerado. Muito bem, aqui temos os vagalumes, que basicamente aparecem em áreas com nível de luz menor que 8, em pequenos grupos. São passivos, aparecem à noite ou em áreas escuras, então vamos mudar para noite. Time set midnight, ok? E teoricamente eles deveriam iluminar, certo? Ali está, ali estamos vendo. Eles podem brilhar em intervalos aleatórios. Quando chega o dia, o que fazem é buscar um lugar para se esconder, ok? Agora é dia e, como podem ver, ele vai se esconder na grama ou em qualquer lugar. Então, como podemos evitar que desapareçam? Porque quando chegam à grama, por mais que eu a quebre de novo, não reaparecem, ou seja, o mob está perdido. Basicamente, se ao amanhecer não encontram grama nem nada, em menos de 30 segundos desaparecem com partículas também. Então, para evitar isso, poderíamos colocá-los em potes dentro de um frasco, que neste mod parece que não existe, ok? Mas, enfim, ou use crachás com nome para que não desapareçam. E essas são as únicas soluções explícitas. Além disso, temos a gosma brilhante, ok? Que podemos entender que é um drop ao morrer dos vagalumes e podem soltar de 0 a 1. Os vagalumes têm 3 pontos de vida, então é bem fácil. E basicamente nos serve, obviamente nos diz, coloque até 3 em um único espaço. 1, 2, 3. Bem, serve para iluminar. Uma iluminação bem estranha. Ah, ok, porque não fica carregado. Fica carregado apenas para você ver, mas funciona como sistema de iluminação no criativo, mas no survival, ok? Acaba desaparecendo e também nos ajuda a fazer flechas espectrais. É verdade que precisamos de muito brilho, mas enfim, pode ser usado também como fonte de luz, tipo tocha e afins. E também, importante, pode-se obter cozinhando glowberries, certo? Que também seria uma forma muito mais rápida do que farmar vagalumes pela quantidade que você precisa matar. Então, nada. Lembrem disso caso queiram flechas espectrais, pois já sabem. Certo, como podemos encontrar caracóis? Caracóis. Basicamente, eles aparecem em muitos biomas, se movem lentamente e podem se esconder na carapaça quando o jogador se aproxima. Teoricamente, podem escalar superfícies verticais e podem ser pegos com um balde vazio para ter ou melhor, um caracol dentro de um balde. Podem ser reproduzidos e tingidos, teoricamente. Vou pegar um corante para ver se dá para fazer diretamente. Exatamente. E basicamente para criá-los é com beterraba. Esse conceito é bastante interessante. Então, como vocês veem, uma beterraba aqui e outra ali, e sai com a carapaça normal, pelo que entendo. Ah, não. Olha, ele põe os ovos, coloca os ovos de caracol, então é isso. Importante também que eles podem soltar a concha e com isso fazer a pedra de concha. E com a pedra de concha podemos criar todo tipo de elemento decorativo dentro do mod, ok? Ou seja, todos os itens que estão no mod de construção, que são todos esses, vêm dos caracóis, que também são obtidos misturando com calcita, que também é um elemento bastante complicado. É para evitar esmagá-los. Olha, eles acabaram de crescer. Para evitar esmagá-los, olha, e aí eles subiram na vertical, que legal. Demoram 5 minutos para subir e, bem, teoricamente podem ser esmagados, mas eu não estou conseguindo, né? Ah, olha, agora ele está sentado, agora ele se fechou, né? Eles se fecham se te veem, mas não estou esmagando muito, né? Bem, para evitar esmagá-los, é que se o jogador pular em cima do caracol, ele pode morrer, certo? Isso pode ser evitado com botas de Feather Falling ou dando um nome ao caracol.
Além disso, os caracóis que são pegos com um balde e colocados de volta não desaparecem, ok? Também outro detalhe importante. Então é isso, tudo sobre os caracóis. Muito bem, aqui temos 3 tipos de cobras, e hoje vou ensinar como identificá-las pelo bioma e seu veneno. Em Naturalista, as cobras aparecem em vários biomas, e seu comportamento depende da variante e situação. Então, primeiro temos a cobra da floresta, que é neutra, entendo que é esta aqui, mas se nos aproximarmos ela vai nos atacar, certo? E, embora não pareça me atacar, vamos ver, vou bater nela. Aí está, agora me ataca, ok? Depois temos a cobra do deserto, que é a cascavel, que faz soar seu chocalho para avisar, e se você chegar muito perto, vai te atacar, sim, sempre que ignorarmos seu aviso. E finalmente temos a coral, que basicamente, ao golpeá-la, além de te atacar, vai te envenenar, ok? Então, aí está, podem ver. Ok, acho que também fui envenenado por estas, né? É importante entender que não podemos alimentá-las nem domesticá-las e eles não têm nenhum drop, ok? É verdade que eles têm a possibilidade de ter algo na barriga, certo? Entendo sobre engolir um animal, e além do que o animal tem na barriga, não vão te dar mais nada, teoricamente, né? E existe uma mecânica dentro do jogo que é basicamente o conteúdo digerido. E as cobras podem aparecer com, por exemplo, comida ou desculpa, pata de coelho, bolas de slime, penas, frango cru no estômago. Basicamente, quando você matá-las, elas vão te dar isso. A verdade é que é bastante difícil identificar qual tem a barriga crescida. Esta eu diria que sim, que está crescida, efetivamente, ali está. E todas se aproximam, né? Todas se aproximam do frango, né? Interessante. Vocês viram, não? O frango já desapareceu e outra o levou. E a que tem a barriga crescida agora é. Bem, não consigo ver nenhuma, na verdade. Olha, 2 apareceram aqui. Este. Ah, não. E este também não. Ah, bem, acho que é algo aleatório, simplesmente. Não acho que seja algo tão visual. Mas se eu mato muitos de uma vez, vamos ver, Tuku. Talvez seja visual, né? Simplesmente algumas têm a barriga crescida e não te dão nada. Pode ser, né? Pode ser perfeitamente. Então, aí está. Esta tem a barriga crescida. Vamos ver, Tuku. Por favor, Tuco. O frango soltou agora, não é? Sim, de fato. Bem, aí está. Essas são as mecânicas. Muito bem. Aqui temos os lagartos. Mais adiante, acho que em versões futuras, eles estarão um pouco melhores feitos. E aqui temos o tipo de deserto, como o dragão barbudo. Na savana teríamos um gecko, nas florestas uma salamandra e nas selvas teríamos iguanas. Agora só tenho este tipo, ok? Para 1.20.1. Basicamente, eles soltam o rabo como alimento, como drop, entendeu? Este rabo pode ser cozido, certo? Senão você vai passar fome. E bem, o rabo é um drop qui, que geralmente cai quando é atingido. E é importante entender que se deixarmos o lagarto vivo, o rabo pode crescer novamente. Então isso é algo super interessante também. Então como podemos domesticar este mob também? Bem, basicamente podemos fazer isso com olhos de aranha, ok? Aí está, como podem ver, assim ele come os olhos de aranha. E aí podemos sentá-lo perfeitamente e tudo mais. Opa, vamos alimentar este outro e vou verificar se podem se reproduzir entre si. Mas não parece, parece que não. Então nada, é simples assim. Certo, como podemos domar e criar tartarugas? Parece que acabou de ser atacada. As tartarugas terrestres são um dos mobs mais impressionantes, com variantes por bioma e mecânicas claras, certo? Na selva seriam pretas, no deserto seriam marrons e no pântano seriam verdes. Não sei se as variantes não aparecem para mim porque não tenho. Vou localizar uma selva. Bioma, selva. Talvez a variante não apareça porque não estou fazendo elas surgirem no bioma correto. Vamos ver se agora é diferente. Ah, sim. Ah, o mesmo aconteceria com os lagartos, né? Isso agora deveria ser um geco. Ah, exatamente, exatamente. Ok. Não é que não tenho, é que aparecem diferentes. Ok. Bom, aí teríamos as tartarugas. E se notam um jogador perto, se escondem, ok? Mas deixarão de ter medo se apertarmos o Shift. Vou me colocar no modo sobrevivência. Lá você vê, eles se escondem e se eu apertar Shift, se eu me abaixar, ok, ele sai de novo. Lá está ele. Você pode domá-los com dente de leão, que é esta comida aqui, ok? Com isso, pode domá-los perfeitamente. Também com cogumelos, cogumelos laranja, cactos e bambu.
E ao criá-los, como vem aqui, eles acabam encontrando um lugar para colocar o ovo, ok? Eles cavam. Ops, acho que a animação parou sem querer, né? Eles cavam na área e lá está. Começam a cavar, cavar, cavar e basicamente colocam os ovos ali, ok? Entendo que esses ovos, não sei quanto tempo levarão para crescer, mas não acho que muito. Não sei se podem quebrar, entendo que é como as tartarugas normais do Minecraft, né? Ou seja, no momento não estou conseguindo quebrá-los, ou sim, ok? Tuku, me jogo de um pouco mais alto, nada, parece que não dá para quebrar, mas bem, aí está, ok? Podem haver até 4, ao que parece. Sim, parece muito com Minecraft, quer dizer, não sei. Eu acho que sim, que deveriam poder. Mas não, não dá. Bem, não se pode. Certo, como podemos encontrar jacarés e controlar seus ovos? Os jacarés basicamente aparecem em pântanos, tanto em manguezais quanto em pântanos normais. Eles se movem na água e na terra e têm forte agressividade com seus ovos, atacando quem se aproxima deles. Os ovos do jacaré são assim, super brancos. Se você chegar perto dos ovos, eles virão te atacar. Veja que agora eles começam a atacar as tartarugas, porque os ovos estavam lá, certo? Antes não estavam atacando elas. Então, a área dos ovos é uma zona bastante perigosa. Então, como podemos criar jacarés? Bem, basicamente com qualquer tipo de carne, inclusive carne de caça. Vamos ver, vamos testar a carne crua e, de fato, aí está a carne crua, ok? Podemos alimentá-los com isso, por exemplo. E desta forma, bem, eles vão se reproduzir e procurar um lugar para colocar os ovos. Importante, ao derrotar esses mobs, eles vão nos dar couro. Dependendo da versão, podem não soltar nada. Então é isso, beleza? Simples assim. Muito bem, como podemos capturar robalo e bagre e cozinhá-los? Basicamente, no Minecraft naturalista, existem peixes, sim, com comportamento e utilidade. Basicamente, primeiro temos o robalo, o mais comum, que aparece em pântanos, manguezais, rios e pode ser coletado com um balde, capturado e ao morrer solta robalo, que pode ser cozido e nos dá essa comida boa com 3 de saturação. E depois temos o bagre, certo? Que é este outro peixe muito maior. Não sei se tem a mesma vida ou não. Ele tem mais vida, ataca os bagres pelo que estou vendo. Também pode ser coletado em um balde. Ao morrer, solta o bagre. Desculpa, o bagre ataca os robalos. Desculpa, me confundi. E o bagre, basicamente, quando você come, te dá uma saturação de 4,5, uma super saturação, na verdade. Também é importante dizer que vai capturar outros peixes pequenos, ok? Além de, teoricamente, peixes como o robalo. Então, é assim que os peixes funcionam no naturalista. Muito bem, como podemos usar as libélulas? Basicamente, as libélulas no Naturalist aparecem em biomas pantanosos, têm variantes de cor, como estamos vendo, e tem usos especiais se você alimentar uma libélula com fruta chorus, certo? Então vamos pegar aqui a fruta chorus. Ali, como podem ver, faz o efeito, dá um arroto e basicamente libera as partículas de sopro de dragão. Então se pegarmos uma garrafa de vidro, certo? Tentamos capturar esse arroto, conseguimos o sopro de dragão de uma forma bem fácil, beleza? Vocês sabem que normalmente é bem complicado conseguir esse elemento, o que é muito útil. E é isso, simples assim. Bem, como podemos obter vidro de sapo por cor no Naturalist? E se um sapo comer uma libélula, certo? Um sapo come uma libélula, basicamente nos dará esse novo tipo de vidro. Não tem muito mais. Olha, aí está, viu? A cor do vidro dependerá da cor da libélula que ele comer. Se estas, por exemplo, são verdes, me dá o vidro verde. Então não tem muito mais que isso. Certo, como podemos encontrar e usar patos? Ok? Para ovos e carne. Porque basicamente os patos no Naturalist são descritos como galinhas 2.0. Não tem muito mais que isso. Eles têm uma textura muito mais interessante e legal. E basicamente se movem em terra e água. Ocasionalmente eles vão botar ovos de pato, tá? Como galinhas normais, e se você jogar, há uma pequena chance de sair um patinho, ok? Um patinho que leva 1.200 segundos, ou seja, 20 minutos para crescer. Podem ser cozidos, tá? Se os derrotarmos, como podem ver, tem 3,5 de saturação, o que é muito bom. Tem chance de nos dar carne crua quando os eliminamos e também, como veem, são rápidos de nos dar penas. Então, para alimentá-los entre si, simplesmente precisamos usar peixes ou diferentes tipos de peixe. Muito bem, como podemos usar javalis para criação, fuga e outras coisas? Basicamente, os javalis aparecem nas savanas em grupos, são neutros e atacam se provocados. E basicamente, quando chegam à metade da vida, podem fugir rapidamente. Vamos tentar reduzir a vida dele pela metade, certo? Para que vocês possam ver.
E agora, teoricamente, este deveria sair correndo rapidamente. Aí está, como podem ver, está com metade da vida e sai correndo. Eles podem ser alimentados com cenouras, certo? Com cenouras e dão uma volta. Acabou de dar uma volta? Vejamos, eu o alimento, ele dá um mortal? Dá um mortal ou não dá? Vamos ver. Não sei, não sei, não sei. Agora é difícil ver. Não sei se foi coincidência ou... Foi coincidência, ok. Bem, eles podem ser alimentados com cenouras, batatas ou beterraba. E basicamente, se os derrotarmos, eles dropam de 1 a 3 pedaços de carne de porco. E se um javali for atingido por um raio, se transforma em um... Vamos verificar. Summon Lightning. Pumba. Se transforma em um Zoglin, como estamos vendo. Então é simples assim. Além disso, os Zoglins, como veem, atacam os outros javalis, o que não sei se é legal. Ataca tudo que existe, é verdade, eu não lembrava. Eles atacam tudo, me desculpem. Vamos derrotá-lo antes que elimine todo mundo. Então, é simples assim. Muito bem. Como podemos domar zebras? Basicamente, as zebras aparecem em savanas e se comportam como cavalos, mas têm uma velocidade base melhor que os cavalos, têm um salto mais baixo e se movem um pouco mais rápido na água. Também, como podem ver, podemos montá-las. E as zebras, basicamente, se não estiverem domadas, vão fugir, certo? Se você se aproximar sem se agachar, podemos nos aproximar delas, entendeu? Então, para domá-las, é muito parecido com os cavalos. Basicamente, só precisamos montar nelas. O problema é que é um pouco mais complicado do que com um cavalo, entende? Além disso, como o bicho se move mais rápido, tudo fica um pouco mais difícil. Também podemos dar maçãs douradas para elas, ok? Para facilitar o processo e tal. Uma das vantagens das zebras, se me permitir domar esta, vou dar algumas maçãs de ouro, já está no máximo. Uma das vantagens das zebras é que você pode equipar um baú, certo? Teoricamente, Sela, vou montá-la, Sela, vamos ver. Ok, ela parece super legal de verdade. E não sei até que ponto se pode equipar um baú porque não estou vendo isso. Vou tentar. Baú, aí está. Ok, pode-se colocar um baú nelas. Na água elas não vão desmontar, certo? É uma das vantagens que tem, mas vai tentar nadar comigo mesmo, não podendo nadar debaixo d'água, ok? Ou seja, importante, tá? Por isso vai afundar e pode acabar morrendo. Então, para criá-las, podem ser reproduzidas com maçãs douradas, mas só se as zebras já estiverem domesticadas, ok? Então é assim, simples assim. Muito bem, temos elefantes por aqui. Como podemos usá-los no modo naturalista? Basicamente aparecem em savanas e em grupos, e se houver água por perto, ocasionalmente tentam beber. Durante as horas ensolaradas, eles jogam terra em si mesmos, certo? É algo simplesmente estético. Tem comportamento passivo hostil, os adultos ficam hostis se provocados, ou se o jogador se aproximar quando há filhotes por perto, ok? É assim que se parece um bebê, um filhote de elefante. Eles têm medo de abelhas e fogem se houver abelhas por perto. Como drops, podem nos dar de 1 a 3 de couro e pouco mais, ok? Não se menciona nenhum tipo de reprodução, embora eu não tenha certeza que não possam se alimentar. Mas se tem filhotes, então podem se alimentar, certo? O problema é que não faço ideia com o quê. Ou seja, com sementes, está claro que não, né? E com trigo? Trigo? Ah, com trigo. Com trigo é possível, né? Olha, com trigo é possível. Ia tentar com uma colmeia diretamente, mas ali consegui alimentá-los. Não podem ser montados pelo que parece, mas já conseguimos desmistificar isso de que não podem se alimentar. Com trigo é possível, pelo menos começam a comer, corações desaparecem. Então é isso. Embora não pareça haver nenhum filhote, na verdade. Muito bem, aqui temos as girafas. E basicamente queria mostrar como montá-las. As girafas no Naturalist aparecem na savana em grupos de 3 a 4 e podem ser domesticadas temporariamente. Alimentamos elas basicamente com uma maçã, certo? E aí está domesticada temporariamente. Como podem ver, posso montá-la diretamente sem sela nem nada, sem saddle nem nada. O passeio dura uns 30 segundos e depois a girafa basicamente derruba o jogador, ok? Se o jogador segura um mapa enquanto monta, o mapa tem 50% de mais alcance, entendeu? Ou seja, se eu pego um mapa, olha, aí a girafa me derrubou. Um mapa vazio, e eu o crio, como vem, bem, é que já carrega todo o alcance porque já tenho os chunks. Mas enfim, basicamente significa que a girafa tem mais distância de renderização ou mais espaço e, portanto, carrega mais. Amplia o campo de visão, teoricamente, em um chunk e meio, ok? E nada, podem ser alimentadas com blocos de feno, certo? Ou seja, com isso podemos reproduzi-las teoricamente. Então é assim, bem simples. Certo. Aqui temos os abutres, basicamente.
Como funcionam os abutres? Eles aparecem em savanas, desertos e sertões, em grupos. E se há carne podre por perto, descem, pegam e depois de 30 segundos a comem. Vou jogar a carne podre ali para ver como funciona, mas basicamente tem carne podre lá, ou seja, um zumbi morreu. Eles descem, pegam a carne podre, não sei quem pegou, na verdade. Agora carrega na boca. Olha, olha. E depois termina, acaba comendo. Se não estiverem segurando carne podre, atacam monstros que dropam carne podre, ok? E como mecânica de roubo, se um jogador próximo estiver com pouca vida, ok? Menos de 6 pontos de vida, o abutre pode descer e roubar o item da mão principal, ok? Algo também muito interessante. Para recuperar o item roubado, ou mate o abutre, ou jogue carne podre no chão para que ele prefira e assim devolva o que tem na boca. Então nada, é simples assim. Vamos por aqui, temos o rinoceronte. Basicamente, os rinocerontes aparecem nas savanas em pequenos grupos, não são agressivos a menos que sejam atingidos ou se o jogador se aproxima quando há um filhote por perto, ok? Basicamente, se eles protegem sua cria, fazem uma carga onde vão bater o pé 3 ou 4 vezes, ok? Aí está, veem que está batendo o pé e basicamente depois fazem uma investida em linha reta. Como veem, se eu estou me protegendo, não acontece nada, ok? Com um escudo não tem muito mais. Além disso, se bloqueamos, atordoa o rinoceronte por 3 segundos, permitindo contra-atacar ou fugir. Como drops nos dão 1 ou 2 de couro, e basicamente é isso. Certo, aqui temos o leão. Um pouco como um leão do AliExpress, tenho que dizer. Ah não, o leão está bonito. O problema, eu acho, é a leoa, que parece mais um urso que uma leoa, na verdade. Bem, como funciona o leão? Basicamente, ele aparece na savana em grupos de 3 a 5 e tem uma estrutura social, certo? Que é basicamente um adulto e duas fêmeas. E basicamente a rotina diária é que ao meio-dia eles estão dormindo, de manhã cedo se movem em grupo e à noite os adultos podem ficar hostis e caçar. Dizem que caçam rinocerontes e basicamente têm um comportamento de espreita, certo? Se você se agacha, a aproximação é lenta e depois corre e tal, certo? Ou seja, eles vão se agachar para se aproximar e depois correr para atacar. Bem, como caçadores ou como um gato. Basicamente, a caça e a agressividade deles aumentam à noite, então evite provocá-los, ok? São bichos com uma barra de vida completa, então cuidado. É isso. Muito bem, para terminar de explicar o mod, vou explicar como encontrar e como alimentar os hipopótamos. Os hipopótamos aparecem em savanas e selvas em grupos de 3 a 4, apenas em blocos de grama adjacentes à água. Além disso, o lago, o pond, composto por água e lama, os rinos podem aparecer ali, entendido? Como comportamento agressivo, teoricamente atacam os barcos. Não sei se... Vejam, esses são hipopótamos, ali está. Não sei se vou conseguir ver, mas teoricamente está ali. Mordem os barcos e os atacam, e também os jogadores que estão na água. Nadam tão rápido quanto o jogador, então não vamos conseguir escapar tão rápido deles. Reproduzem-se quando alimentados com um bloco de melão, certo? Então vamos pegar um bloco de melão. Como podem ver ali, ele é alimentado. Na verdade, faz essa animação de abrir a boca bem legal, certo? Ali está. E basicamente, só funciona se estiverem na água, ok? Isso de alimentá-lo. Então com isso já teríamos coberto tudo, o que há dentro do próprio mod. A verdade é que é um mod super completo, super legal. É verdade que não adiciona muitos itens novos, mas também não precisa. Acho que é mais que suficiente com tudo que nos dão, um monte de conteúdo novo. Acho que especialmente há muitos mobs novos nas savanas. Ou seja, as savanas sinto que é um bioma bastante vazio e este mod, sem dúvida, o preenche bastante, mas para mim ficam muito vazios outros biomas e acho que poderiam adicionar muito mais mobs. Mas enfim, obviamente, entendo que isso dá muito trabalho e mesmo assim, agradecer ao criador do mod por ter feito 30 mobs, ok? 30 animações, 30 modelos ele sozinho, que é um trabalhão. Bem, ele sozinho, ou se foi ajudado por alguém, tanto faz, continua sendo um trabalhão, né? Então parabéns por este incrível mod. Nada, como sempre, na descrição vocês têm meu e-book gratuito de inteligência artificial, caso interesse, e se não, podem me seguir para futuros vídeos de Minecraft. Até mais. Tchau, tchau. Código ETLUX na loja da Raital, caso alguém se interesse, aí está. Tchau, tchau.